Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de biologia. Nós estamos falando de vermes. Vermes, então, que são animais invertebrados, que têm o corpo delgado, bem alongado, sem a presença de membros, né? Sem a presença de olhos, que rastejam no ambiente, né? Então, essa é a definição de vermes. Só para a gente relembrar, nós temos três grupos de vermes: plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Anteriormente, nós falamos sobre plateumintos, que são os vermes achatados, os mais simples dos vermes. Hoje a gente vai falar dos nemateumintos, que são os vermes chamados de vermes cilíndricos. Então, eles já não têm mais o corpo achatado, o corpo deles já é cilíndrico. Então, vamos falar aqui um pouquinho melhor sobre esses caras. Bom, os vermes nemateumintos, assim como os vermes anelídeos, eles também podem ser tanto de vida livre quanto parasitas. Nós temos de vida livre diversos tipos de vermes, diversos tipos de nemateumintos. A gente vai tratar especificamente sobre os vermes que são parasitas, que são causadores de doenças importantes para a espécie humana. Mas hoje a gente vai fazer um panorama geral de como que é a organização, de quais são as principais características dos nemateumintos. Eu vou pegar aqui como exemplo para a gente a lombriga. A lombriga, um verme extremamente famoso, né? Responsável por uma doença chamada ascaridíase, que acomete boa parte da população, mas nós temos também as filárias, que causam elefantíase, o ancilóstomo, que causa o amarelão, entre outras doenças. Bom, vamos lá. Os nemateumintos, eles, assim como os plateumintos, eles continuam sendo vermes triblásticos. Triblásticos porque eles têm 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Tem formação de órgãos da mesma forma que aconteceu lá em plateumintos. Acontece que lá em plateumintos, pelo fato deles serem acelomados, eles não tinham uma estrutura, eles não tinham uma cavidade visceral na qual os órgãos ficavam inseridos. Então, eles eram inseridos no mesênquima, naquele conjunto de células. Aqui, nós já temos um celoma. Então, é um pseudoceloma, né? É um celoma parcialmente revestido por mesoderme, mas nós já temos um pseudoceloma, então ele consegue organizar os seus órgãos nessa cavidade. A simetria continua sendo bilateral, então nós temos aí a regionalização das estruturas do corpo, né? Anterior, posterior, dorsal, ventral. O sistema digestório aqui, como uma importante novidade evolutiva, passa a ser completo. O que é isso? É a presença de dois orifícios, a boca de entrada e o ânus de saída. Quando a gente tem indivíduos que têm boca e ânus, a gente tem mais uma classificação aí para se preocupar, que é com relação ao destino inicial do blastóporo no desenvolvimento embrionário. Então, enquanto nós temos animais cujo o blastóporo forma primeiro a boca e depois o ânus, nós temos animais protostômios. Então, os nemateumintos são protostômios porque o blastóporo forma inicialmente a boca e depois o ânus. De equinodermos para frente, equinodermos e cordados, só que vão ser deuterostômios. Bom, eu coloquei aqui uma lombriga, mais ou menos, para a gente analisar algumas estruturas. Na região posterior, a gente tem uma característica importante relacionada a um processo da reprodução que é chamado de dimorfismo sexual. Esse nome indica que machos e fêmeas são diferentes uns dos outros. E aí já respondi uma outra pergunta que eu faria, que é: eles são dioicos ou monóicos? E o que significa serem dioicos? Então, a gente viu que lá em plateumintos, os vermes eram monóicos, ou seja, eles são hermafroditas, eu tenho um único indivíduo com os dois sexos. Aqui não, eles são dioicos, são de sexos separados. Existe macho e fêmea, e o dimorfismo sexual indica que machos e fêmeas são indivíduos que são diferentes. Para começar, as fêmeas, elas costumam ser maiores. No caso da lombriga, como a gente colocou aqui como exemplo, a lombriga pode atingir em torno de 30 centímetros. Os machos ficam em torno de 15, 20 centímetros. E outra coisa interessante é que aqui na região posterior, os machos, eles têm uma curvatura e apresentam espículas sexuais, que vão servir aí para a hora da cópula. Depois da cópula, tem a formação de ovos e o desenvolvimento é indireto, porque tem a formação de larvas. Bom, aqui na região anterior, eu fiz uma estrutura um pouquinho mais detalhada, ampliei um pouquinho para a gente entender como que é a organização desses caras. Bom, então aqui na região anterior ele tem a boca dotada de uma estrutura que parece
que parecem três lábios na realidade, né? Elas vão estar relacionadas aí com o processo de alimentação, inclusive com o processo de fixação nos hospedeiros, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Outra coisa interessante é que esses indivíduos, eles apresentam um sistema excretor diferenciado aqui. Eles possuem esses tubos laterais. Esses tubos, eles ficam na região lateral do corpo, tá? Esses tubos são canais excretores. E em determinados momentos, eles têm a união desses canais excretores, formando aqui o poro excretor. Então, esses canais excretores, acho que a própria imagem está mostrando isso com bastante nitidez, eles formam uma estrutura que lembra a letra H, por isso eles são chamados canais excretores em H. E a estrutura, de fato, se chama renete. Outra coisa interessante desses animais é que o sistema nervoso deles, eles têm a centralização aqui em forma de um anel, esse anel cor-de-rosinha que eu coloquei aqui. E a partir desse anel, formam-se dois filamentos, dois nervos longitudinais. Um nervo longitudinal dorsal e outro ventral. São cordões nervosos. Então, enquanto os canais excretores são laterais, os cordões nervosos, eles ficam um na região dorsal e um na região ventral e atingem toda a extensão aqui do corpinho deles. Agora, por último, mas não menos importante, nós temos a presença da cutícula. Eu coloquei aqui a epiderme, o revestimento desses animais, representado pela cor laranja. E reparem que em volta da epiderme existe a cutícula nesse tom arroxeado. A cutícula é um grande diferencial que acontece aqui em nemateumintos e ela tem uma função importantíssima de proteger esses animais. Ela protege tanto que, por exemplo, a lombriga é o indivíduo que consegue sobreviver aos ácidos do nosso sistema digestório sem danos. Então, ela tem uma função importante aí de proteção. Além disso, ela também é importante no seu processo de sustentação. O esqueleto desses animais é hidrostático. Então, a presença da cutícula garante a manutenção desse esqueleto, dessa pressão da água, né, que é exercida ali, garantindo a sustentação desses animais. Bom, eu acho que a gente abordou, então, os principais conceitos relacionados aos nemateumintos e, principalmente, é importante a gente prestar atenção nas diferenças que acontecem entre plateumintos e nemateumintos. Eu espero que tenha dado para você entender. Então, por enquanto, eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.